Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro de profissional para profissional, onde a gente se reúne aqui toda sexta-feira, às 19h30, para conversar sobre um aspecto do atendimento clínico de crianças e adolescentes com TDAH. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma ferramenta, uma estratégia bem legal, bem lúdica, para a gente utilizar com as crianças no consultório. É uma ferramenta que os psicólogos usam, né? Uma estratégia mais voltada para psicólogos, porque a gente vai abordar aqui o modelo cognitivo da TCC, tá bom? Boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui comigo. Eu vou trazer aqui alguns recursos, umas adaptações que eu faço no meu consultório para me ajudar a explicar o modelo cognitivo da TCC para as crianças. E é o mesmo recurso também que a gente pode depois usar para fazer o mapeamento também do modelo cognitivo do paciente, tá? Então, a gente pode tanto usar para explicar para a criança, mas também a gente pode depois usar para fazer o mapeamento do modelo cognitivo ali, mais voltado para as questões da criança, tá? Quando a gente fala de crianças com TDAH, muitas vezes a gente vai precisar trabalhar com o modelo cognitivo da TCC. Por quê? Porque muitas crianças com TDAH já chegam no nosso consultório com alguns pensamentos disfuncionais, né? Com alguns pensamentos distorcidos, principalmente relacionados à sua autoestima, né? Que impactam diretamente na sua autoestima. Então, muitos comportamentos que a criança com TDAH apresenta de uma forma inadequada vêm muito desses pensamentos, né, que ela acaba incorporando no seu repertório a partir das vivências, das experiências que ela vai tendo no dia a dia, principalmente vivências, né, experiências que são mais inadequadas, que são de muita cobrança, de muita crítica. Ela vai, então, formando essas ideias, né, esses pensamentos, e esses pensamentos vão funcionando como se fosse uma lente onde ela começa a enxergar o mundo. Então, muitas vezes a gente vai precisar, a gente, né, que é psicólogo, vai precisar fazer esse mapeamento para que a gente consiga identificar onde há distorções e trabalhar aí de forma a reestruturar, né, esses pensamentos que podem estar trazendo dificuldade, né, problemas para o dia a dia da criança, tá? Eu vou mostrar para vocês um material que eu uso, uma adaptação que eu fiz, né, de um material para trabalhar. Eu uso bastante quando eu tenho crianças com ansiedade, né, transtorno de ansiedade e TDAH também, porque muitas vezes vem junto, né? Mas é um material que é bem lúdico, que as crianças gostam bastante e que dá para a gente poder utilizar e, a partir desse material, explicar o modelo cognitivo da TCC para as crianças. Primeiro, a gente precisa entender o que é o modelo cognitivo da TCC, né? Quem é psicólogo, quem trabalha com a TCC, sabe que a TCC ela preconiza, ela entende, né? Ela compreende que as nossas emoções, os nossos comportamentos, a nossa fisiologia, eles são diretamente influenciados por nossa interpretação das situações que a gente vive. Então, tanto emoções quanto comportamentos e as nossas reações fisiológicas, elas são influenciadas diretamente pela interpretação, pela forma como a gente enxerga e interpreta as situações do nosso dia a dia. Então, é como se o que a gente pensa, né, o que a gente enxerga no sentido de interpretação dos eventos, das situações do nosso dia a dia, é como se esses pensamentos eles influenciassem diretamente a forma como a gente sente e a forma como a gente age. E identificar esses pensamentos automáticos é muito importante, porque trabalhando nesses pensamentos, a gente consegue influenciar de uma forma mais positiva emoções e comportamentos.
Então, o modelo cognitivo da TCC inclui a gente identificar as situações, os pensamentos que estão relacionados, né, que são frutos de uma interpretação dessas situações, as emoções e os comportamentos e as reações fisiológicas que foram desencadeadas a partir desses pensamentos, a partir dessa interpretação. Então, segundo a TCC, a gente não age ou reage a partir de uma situação, mas sim a partir da nossa interpretação ou da forma que nós enxergamos aquela situação. Então, uma mesma situação, um mesmo evento pode ser interpretado de formas diferentes por pessoas diferentes e até mesmo por nós. Uma mesma situação pode despertar na gente determinados pensamentos que, após algum tempo de trabalho na terapia, aquela mesma situação não desperte mais aquele tipo de pensamento. A gente consegue modificar, né, reestruturar cognitivamente os nossos pensamentos para que a gente consiga ter uma visão mais realista, né, mais próxima da realidade, não distorcida, né, da realidade, como é o caso muitas vezes das crianças com TDAH que chegam com essas distorções, com esses pensamentos, né, automáticos distorcidos. Por quê? Porque eles vivenciam muitas situações no dia a dia que acabam gerando uma ideia de si também distorcida. Então, são crianças que muitas vezes chegam pra gente com uma visão de que elas são burras, de que elas são preguiçosas, de que elas são o problema. E essas falas que elas ouvem muitas vezes, né? Essa forma que elas começam a pensar sobre si, começa a influenciar a forma como elas vão interpretar as situações do dia a dia. Então, muitas vezes a criança acaba agindo, né, no dia a dia baseado nessas interpretações distorcidas da sua autoimagem, né, de quem ela é. E isso a gente precisa trabalhar na terapia, né? Então, a gente vai trabalhar as questões relacionadas ao transtorno de organização, de atenção, impulsividade, a gente vai trabalhar tudo isso, mas a gente também precisa trabalhar esses pensamentos disfuncionais, a gente precisa trabalhar a autoestima da criança, porque isso tem um impacto muito grande, né, na vida dela, ok? E a gente vai trabalhar isso de uma forma lúdica, porque a gente está falando de crianças, né, e a gente também está falando de um mapeamento que não é tão simples, né? A gente conseguir identificar o pensamento que a gente tem diante de determinadas situações é complexo, né? É difícil muitas vezes para a gente que é adulto, né? Para a gente que consegue ter esse pensar sobre o pensamento, imagine para uma criança. Então, as estratégias cognitivas da TCC, elas são utilizadas para crianças um pouco maiores, tá? A gente não usa para os pequenos, para os pré-escolares principalmente. A gente usa para crianças já na idade escolar, crianças um pouco maiores que já têm condições de pensar sobre o próprio pensamento, tá? De conseguir fazer essa autoanálise, claro, de uma forma concreta, lúdica e com a nossa ajuda, ok? E aí, a gente sempre procura trabalhar com a criança primeiro com elementos, né, com personagens, com histórias, com situações que não fazem parte da vida dela diretamente. Primeiro, para que a gente consiga dar exemplos daquelas situações, para que a gente consiga também mostrar para ela que aquilo acontece com outras pessoas e né, em outras situações, e também para quebrar um pouco a resistência. Se a gente pega logo, né, a situação problema da criança, a vidinha da criança e começa a trabalhar com isso pode gerar uma certa resistência, uma dificuldade maior da criança se engajar naquela atividade. Então, o que a gente faz? A gente pega um personagem, a gente pega uma história, um trecho de um filme, enfim, a gente pega algo que é externo à vida dela
e a gente trabalha em cima disso. Quando ela compreende o funcionamento, quando ela compreende, né, todo esse modelo cognitivo e ela já consegue fazer esse exercício, né, utilizando a história de outra pessoa ou de algum personagem, a gente então traz a história de vida dela, a gente traz então a criança, né, o problema dela real para aquela situação ali para a gente conseguir analisar, tá bom? Mas primeiro a gente utiliza outras histórias para que não só a gente quebre a resistência da criança, mas também para que ela consiga aprender de uma forma mais lúdica, tá bom? Então, o que eu tenho de proposta hoje é a gente trabalhar com esse livro aqui. Livro da Turma da Mônica, chamado Caraminholas na Cachola. Esse livro é um livrinho muito legal, ele conta a história desse menino aqui, se eu não me engano é Bento. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que é Bento, sim. Não. Nando, desculpa. Nando. E o Nando conta a história dele e conta a história de que ele se mudou, foi morar lá no bairro onde a Turma da Mônica mora, fez amizade e tal, e em determinado momento lá da vida dele, ele ouve a mãe dele conversar com as tias, e elas estão conversando, ele só ouve a história, um pedaço da conversa, e ele interpreta essa conversa de uma forma negativa. Ele acredita no que a mãe com as tias estão conversando, na verdade elas estão conversando de uma forma meio irônica, né? Brincando ali entre elas, só que ele não entende isso e ele acha que elas estão falando a verdade sobre ele. Estão falando de uma forma negativa e na verdade não é isso. Então a situação é uma e a interpretação que o Nando faz da história, do que as tias estão conversando com a mãe, é totalmente distorcido da realidade, mas ele não sabe disso. E a partir dessa interpretação distorcida, ele começa a ter uma série de preocupações, uma série de emoções, comportamentos ligados a essas preocupações. Então, a história, ela vai contando como que o Nando começa a ter as minhocas na cabeça, né? Então, ele começa a falar das caraminholas na cachola, e ele acha que quando a avó fala para ele que ele tá com caraminholas na cachola, ele acha que ele tá com alguma doença, porque ele não sabe o que significa isso, né? E ele acha que tá com uma doença e isso também traz uma preocupação para ele. Até que o pai diz que não, né? Caraminholas na cachola é você ter minhocas na cabeça. E isso traz mais preocupação ainda, porque ele não entende. Como assim minhocas na cabeça? Então a história toda vai contando, né? O Nando mostrando situações onde ele tem contato com uma situação e ele interpreta de forma distorcida essas situações, e essa interpretação distorcida faz com que ele tenha vários comportamentos, várias emoções e comportamentos inadequados, ok? E aí, qual é a proposta da atividade? Primeiro, né, a gente contar a história para a criança, né, ler junto com a criança, contar a história para ela, explicar, né, o que significa essas expressões, caraminhola na cachola, minhoca na cabeça e tudo mais. E depois a gente, daqui da história, a gente fazer o exercício que é da retirada da história dos elementos que compõem o modelo cognitivo da TCC, ok? A história também é legal porque no final ela mostra como que ele pode fazer para deixar de ter essas minhocas na cabeça, né? Então ele ensina aqui no final, a gente não vai entrar nisso hoje porque a ideia hoje é explicar o modelo cognitivo para a criança, mas ele também explica aqui no final como que pode fazer o teste de evidência para ver se aquele pensamento é real ou não. Então, tem essa parte, então o livrinho dá para aproveitar bastante também com essa parte, tá? Mas, deixa eu mostrar aqui para vocês que não estão vendo. Mas a gente vai focar aqui no modelo cognitivo, ok? E aí, o que eu utilizo para fazer esse exercício com a criança? Então, eu conto a história, analiso todas as partes da história com a criança, e depois a gente vai, então, montar o modelo cognitivo.
tá? Então, eu uso essa fichinha aqui, que eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês melhor, só um minutinho. Vou mostrar aqui no meu computador, que fica melhor do que eu segurar aqui. Peraí. Pronto. Ó, eu uso esse modelinho aqui para fazer o registro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a situação. Então, a gente vai pegar... Deixa eu botar aqui. A gente vai pegar o livro, vai procurar aqui no livro uma situação que fez o Nando ter alguns pensamentos. Então, a gente vai registrar aqui a situação, o pensamento que ele teve a partir dessa situação. Depois, a gente vai registrar aqui a emoção que ele sentiu, né, a partir desse pensamento. Depois, a resposta fisiológica, né, o que ele sentiu no corpo. Sentiu dor de cabeça, sentiu dor de barriga, enfim. O que ele sentiu aqui a partir, né, dessa emoção. E o que ele fez, né? O comportamento que teve a partir dessa interpretação da situação que ele está vivendo. Ok? Então, assim, a gente pega aqui na história, vou pegar um exemplo aqui com vocês, tá? Vou pegar aqui a primeira situação que aconteceu, ó. Aqui, ó. As tias estão conversando com a mãe e ele tá brincando aqui com as crianças, né? Com a turma da Mônica. Então, ele tá ouvindo pedaços da conversa, ele não tá entendendo a conversa completa. E na conversa, a mãe, ela fala que o Nando, né? Tirou 9,5 na prova de matemática. E aí a tia brinca, né? Ah, mas só 95? E aí o Nando ouve essa parte da conversa onde a tia fala, né? Mas só 95? E aí ele então começa a ficar preocupado. Gente, mas será que essa nota não é boa? Será que eu tinha que ter tirado 10? Será que minha mãe ficou chateada com essa nota? Então ele começa a ficar preocupado com aquilo que ele ouviu, com a interpretação que ele deu para aquela situação. E aí, então, ele começa, né, ó, ter várias emoções relacionadas a isso. Vou pegar uma aqui que fala da emoção, de pensamento e da emoção. Pensamento, ó, aquela nota não era boa mesmo? Ó, ele vai falar com a mãe, ó, comportamento. O que ele vai falar com a mãe? Ele vai pedir desculpa para a mãe, que ele ficou triste, chateado, né, que ele tirou aquela nota. Então, ele vai pedir desculpa para a mãe, né? Eu podia ter estudado um pouco mais. Então, olha só, olha os pensamentos que ele teve. Pensamentos que ele depois foi falar com a mãe, ó. Da próxima vez, prometo que vou conseguir tirar uma boa nota mais alta. Então, aqui no livro, vem relatando os pensamentos, as emoções e os comportamentos da criança e a gente vai retirando daqui e colocando ali, tá? Outro exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, as crianças, ele tá todo preocupado, então ele não consegue jogar futebol. Tá todo mundo jogando e ele tá sentado aqui porque ele tá remoendo a história na cabeça dele. As caraminholas estão todas aqui. E aí, o Cebolinha fala pra ele, né, chama ele pra jogar e ele fala que não quer. E aí o Cebolinha, você não quer jogar porque você tá com medo de perder, porque você é um perna de pau? E brinca com ele, né, ali. E aí o Nando, que já está cheio de caraminholas na cabeça, sai preocupado de novo, pensando: ah, será que eu não estou jogando bem? Será que eu não estou jogando bem? Ontem eu fiz 2 gols, mas acho que poderia ter feito mais. E agora? Será que nunca mais serei chamado para jogar? Olha os pensamentos que ele tem a partir da interpretação que ele fez da situação que ele estava vivenciando, né? Da piadinha ali, da provocação do Cebolinha. E aí ele começa a ficar triste com aquilo, né? Pensativo. E aí ele começa a ficar nervoso, começa a ficar triste. Então,
a gente consegue mapear isso e trazer para a ficha, tá? Ajudar a criança a mapear e trazer para a ficha, ó. Olha os pensamentos dele aqui, olha as minhocas na cabeça, ó. Será que eles não gostam de... Porque assim, o que acontece depois quando ele sai, tá? É porque eu não tô lendo a história toda pra vocês. Quando ele sai pensando isso, eles continuam brincando. E aí ele vai ficando, né, preocupado. Quando chega no outro dia, os colegas não chamam ele pra brincar. Ficam brincando sem chamar, porque acham que ele tá passando algum problema, alguma situação, e eles, tipo, querendo respeitar ele, não chamam pra brincar. E aí isso reforça os pensamentos dele, de que eles não gostam dele, né? De que eles não gostam dele, de que ele vai ficar isolado na hora do recreio, de que ele não sabe jogar bem, né? Será que eu não sei jogar bem? Será que eles não gostam de mim? Então, esses pensamentos começam a crescer na cabecinha dele. E aí, ele vai ficando cada vez mais triste, né? Cada vez mais chateado com aquela situação. E a gente vai mapeando tudo isso aqui. Depois que a gente registra todo, né, o ciclo aqui, né, do mapa cognitivo da TCC, a gente então começa a fazer essa análise com a criança, né? Se a gente mudasse o pensamento, e se ao invés dele pensar que ele não joga bem, se ele pensasse que o Cebolinha estava só fazendo uma brincadeira com ele, será que ele iria sentir a emoção de tristeza? Será que ele iria sair, né, triste pelo canto e se isolar na hora do recreio? Ah, acho que não, né? Acho que se ele pensasse que o amigo, né, tava só brincando com ele poderia rir da situação e começar a jogar, ou então explicar que ele não estava a fim de jogar naquele momento. Então, a gente, depois que mapeia, né, preenche toda essa ficha, a gente consegue fazer essas análises, né, essas perguntas para a criança. Deixa eu voltar aqui. Uma outra forma da gente fazer isso é a gente fazendo de todas as situações do livro, né, que eu mostrei para vocês, anotando tudo, fazendo essa análise, mas a gente também pode utilizar outros recursos. Por exemplo, você pode pegar uma folha e pedir para a criança colocar todos os pensamentos que o Nando teve numa determinada situação. E aí você coloca ali né, na folha, ele preenche ali todos os pensamentos. Depois você puxa a setinha. Esses pensamentos aqui provocaram o quê? O que ele sentiu depois que ele começou a pensar assim? E aí você pode puxar a setinha, né, para aquela emoção. Então você pode fazer de outras formas, você não precisa usar essa ficha. Essa ficha aqui eu montei para ficar de uma forma mais lúdica, né? Mas o ideal é que você tenha uma tabela ou uma folha que mostre esse fluxo, né, da situação, do pensamento e da emoção e reação fisiológica, né, e comportamento que foi influenciado por esse pensamento. A ideia é que a criança perceba que as situações não são exatamente aquelas que provocam as emoções da gente, mas como a gente interpreta e como a gente enxerga cada uma dessas situações. E a forma como a gente enxerga é como se fosse uma lente mesmo, né? Então, se eu começo a achar que eu sou preguiçoso, porque eu não me esforço, porque eu nunca termino o que eu faço, porque tudo que minha mãe manda eu fazer eu não faço, deixo para depois, eu não quero fazer nada que me mandam, que me pedem. Se eu começo a incorporar essa visão de mim mesma, de que eu sou preguiçoso, sou burro, eu começo a enxergar o mundo assim. Então, diante das situações, o que eu vou fazer? Eu vou interpretar de acordo com essa lente que eu estou usando. Então, diante de uma situação onde alguém faz uma crítica ou alguém fala alguma coisa sobre mim, ou alguém me pede para fazer alguma coisa, qual é primeiro pensamento que me vem? Eu não vou conseguir, eu sou burro mesmo, eu não termino nada que eu começo. Então, esses pensamentos começam a me deixar mais deprimido, né, mais irritado, mais triste. E aí eu começo a fazer o quê? A fugir dessas situações. Então, eu acabo fugindo das pessoas que me pedem para fazer alguma coisa. Eu acabo fugindo das situações onde eu tenho que realizar alguma coisa,
Porque eu sei que eu vou começar e não vou terminar. Porque eu sei que eu vou começar, vou tentar fazer, mas não vou conseguir fazer. E aí eu acabo evitando esse tipo de atividade. Então, muitas vezes o TDAH, ele tem esse comportamento de fugir das demandas do dia a dia, que já é muito característico do TDAH, mas ele tem uma tendência a fugir cada vez mais das demandas do dia a dia, porque cada vez mais ele vai incorporando a ideia de que ele não dá conta, de que ele não vai conseguir, de que ele vai fazer errado, de que ele vai largar no meio do caminho. E aí, esses pensamentos acabam fazendo com que ele se distancie cada vez mais dessas atividades. Ele evite cada vez mais essa atividade para que ele não tenha que lidar com a concretização daquele pensamento que ele tem sobre si, ok? Então, é uma forma lúdica, divertida, as crianças gostam muito, né, do Turma da Mônica, gostam muito dessa história, da gente trabalhar. Depois, é claro, né, depois que a gente explicou o modelo cognitivo, que a criança entendeu, que a gente fez vários exercícios, aqui dá pra gente montar várias fichas dessa, porque tem várias situações diferentes. Depois que a gente fez bastante isso, que a criança entendeu isso, aí sim a gente vai partir para a história de vida da criança, né? Aí a gente pode dar um exemplo, ó. Lembra aquela situação que você me contou, assim, 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 que, né, que você ficou triste ou que você ficou chateado e tal? Então, vamos pensar nessa situação junto comigo aqui pra gente ver o que fez com que você sentisse o que você sentiu, que fez com que você agisse da forma que você agiu. E aí você traz a situação real da criança para aquela análise. E aí você pode pegar aquela ficha e montar com a criança. Anota a situação, os pensamentos que foram surgindo e tudo mais. Você pode também, que eu gosto também de fazer, imprimir as minhoquinhas, né? As minhocas na cabeça. E você pode pegar, não só pode colocar uma foto da criança e aí colar as minhoquinhas na cabeça, ou uma foto de alguma cabeça de qualquer pessoa, não precisa ser só da criança. Eu gosto muito de usar as fotos da criança porque eles gostam de ver a própria foto na atividade. Você pode pegar uma foto da criança e pedir para a criança preencher aqui, ó, no corpinho da minhoquinha, o pensamento que surgiu diante de uma determinada situação. Ela anota os pensamentos, depois ela vai na foto e cola as minhoquinhas na cabeça. E aí fica como se fosse essa imagem aqui, né? A foto da criança, e a gente vai colando as minhoquinhas na cabeça, escrevendo em cada minhoquinha quais foram os pensamentos automáticos que ela teve diante daquela situação. Quais foram as interpretações, né, que ela teve diante daquela situação. Também é uma forma da gente mapear esses pensamentos, registrar esses pensamentos. Depois que a gente faz o registro, né, das minhoquinhas da cabeça, aí a gente vai, né, puxando na minhoquinha o que gerou, né, de emoção cada pensamento daquele e o que gerou de comportamento também, tá? Identificar emoção, identificar comportamento é mais fácil para a criança, né? Identificar o pensamento é mais complexo, ok? Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma mais lúdica, mais concreta, para que ela consiga perceber. Oi, Miriam, seja bem-vinda, para que ela consiga perceber, né, esses pensamentos, tá? E a gente pode fazer o que a gente chama de RPD, né? Que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais. A gente pode fazer o RPD depois que a gente explicou para ela, que a gente fez todo esse exercício aqui que eu mostrei para vocês. Uma outra forma também de fazer, um outro recurso, tá? Além desse livrinho que eu mostrei, não sei se vocês conhecem essas caixinhas esses baralhinhos da Turma da Mônica. Tem esse aqui, ó, qual é a pergunta? Deixa eu ver se dá pra... E tem esse aqui, inventando diálogos. Eu gosto, gente, de ter recursos que eu uso de forma versátil, tá? Então, esses dois baralhinhos aqui, a gente também pode aproveitar as cartinhas para trabalhar o modelo cognitivo, para explicar para a criança o modelo cognitivo e exercitar também, né, o registro, tá? Esse dos inventando os diálogos, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. São 4 cartinhas, é uma cena, né? São 4 cartas que formam uma cena.
Então, aqui no caso, ó, a Mônica chega e ela vê o Cebolinha mexendo no Sansão. Aí, o que acontece? Ela vai e corre atrás do Cebolinha. E ela consegue, então, pegar o Sansão de volta, o Cebolinha sai correndo, até que o Cebolinha chega na sala. Chega na sala, ó, todo, que tomou uma coça, né? Chega na sala lá e a professora. Então, o baralho, a ideia é você criar os diálogos da história, tá? Na nossa live de hoje, a sugestão que eu dou para vocês é vocês usarem o baralho para mapear a situação, o pensamento, a emoção e o comportamento. Então, vamos lá. Então, a situação foi essa aqui, ó. A Mônica viu o Cebolinha mexendo no coelhinho dela. Qual foi o pensamento, ó? Qual foi o pensamento que ela teve quando ela viu o Cebolinha mexendo no coelhinho dela? Ela pensou, mais uma vez, o Cebolinha tá com o meu coelhinho e tá machucando ele, não sei o quê. E aí, o que fez ela sentir? Ela sentiu raiva. E aí, fez ela agir como? Ela sair correndo atrás dele para bater nele e pegar o coelhinho. Entende? Então, as cartinhas dá pra gente mapear. Agora, vamos fazer o seguinte, e aí a gente pode até trabalhar a empatia, né? Ó, agora vamos lá. E o Cebolinha, quando ele viu a Mônica, o que será que o Cebolinha pensou? Eu acho que ele pensou assim, ih, caramba, e agora a Mônica me pegou com o Sansão na mão. Ela vai me bater. E aí, o que o Cebolinha sentiu? Medo. E o que ele fez? Saiu correndo, gritando. Então, a gente pode pegar as cartinhas desse baralho, que tem como objetivo a gente montar diálogos, e fazer o registro, né, do mapa cognitivo, do modelo cognitivo da TCC, tá? Fica a dica aí também desse recurso. E esse outro aqui do qual é a pergunta, também, porque são cartinhas, né, com situações. Então, deixa eu pegar aqui. Peraí. Ó, essa situação aqui. Aqui, o baralho, ele propõe que você... qual seria a pergunta que a mãe ia fazer, né? Qual seria a pergunta que ela estaria fazendo nessa situação? Mas a gente pode usar a cartinha de outra forma. Então, a gente pode pegar, olha, vamos lá, essa situação aqui. A mãe chegou e viu essa cena aqui. O que você acha que a mãe pensou? O que você acha que o Cebolinha estava pensando? E o que o Cascão estava pensando? O Cebolinha pensou, agora a mãe vai vir aqui e vai brigar com a gente porque a gente quebrou o vaso e ela tinha dito que a gente não podia jogar futebol aqui dentro de casa. O que ele sentiu quando ele pensou isso? Né? O que ele fez? Saiu correndo? Não, mentiu dizendo que ele não estava brincando? Então, a gente vai analisando a cena a partir do modelo cognitivo da TCC, para a gente poder explicar para a criança esse modelo, exercitar com a criança, né, a montagem desse circuito aí do modelo cognitivo da TCC, e depois a gente trazer a história de vida da criança, né, a situação real de vida da criança para fazer esse exercício, ok? Deixa eu puxar aqui para vocês e mostrar aqui mais uma vez. Essa fichinha aqui, ó, você que tá no meu grupo do Telegram, meu grupo de profissionais, que está lá no meu grupo do Telegram, eu vou disponibilizar essa fichinha lá para vocês, tá? O PDF para vocês, tá bom? Para que vocês possam imprimir ou se inspirar nesse modelinho aí para montar de vocês também, tá? Nós estamos na Semana Nacional de Conscientização sobre o TDAH, né? Então, essa semana, como eu falei, a gente vai ter várias coisas aqui nas minhas redes sociais. Então, a gente vai ter live. Hoje a gente está tendo live para profissionais. Amanhã a gente vai ter a live para mães, onde a gente vai falar sobre tratamento do TDAH. A gente já teve lá nos grupos do WhatsApp, o grupo do Telegram,
disponibilizei lá um e-book, que é um guia prático para mães de TDAH, para famílias, melhor dizendo, de TDAH. E você que está no meu grupo de profissionais lá no Telegram, vou colocar lá essa fichinha aqui para vocês fazerem esse exercício, né, com a criança, para explicar o modelo cognitivo da TCC e também para exercitar isso com a criança, a partir dessa história que eu mostrei para vocês. Esse livrinho aqui, gente, é fácil de achar, você acha na Amazon, é super baratinho, se eu não me engano é R$15, eu acho. Lá na Amazon você encontra, tá? Inclusive tem outras histórias também que dá para fazer mesmo exercício, dá para você também comprar, né, pela Amazon, ok? Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é trabalhar com, não sei se vocês já viram, né, que é bem conhecida, sabe essas balinhas da Fini, formato de minhoca? Você pode fazer todas essas atividades que eu mostrei para vocês aqui, né? E depois, conforme você vai exercitando e você vai trabalhando com a criança, né? Essa reestruturação cognitiva, para que ela consiga, né, tirar as minhocas da cabeça e tudo mais, você pode trabalhar com essas balinhas também, né? Então, aqui, por exemplo, ó, você pode colocar as balinhas num saquinho, ó, e dá para ela, ó. Tira essas minhocas da cabeça, você está arrasando nas nossas atividades. É um incentivo, né, para a criança que já está conseguindo, né, tirar as minhocas da cabeça, né? Você pode pegar essas minhoquinhas aqui, que são de bala, para ela colocar, né, escrever quais são as minhocas que ela já conseguiu tirar, coisas que ela pensava que atrapalhava a vida dela e que agora ela já consegue ter pensamentos mais funcionais, pensamentos mais realistas, né? E não pensamentos distorcidos sobre ela e sobre o mundo, né? Sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Que nada mais é, nós vivenciamos coisas no nosso dia a dia que são interpretados pela forma como a gente enxerga a nós mesmos, né? O outro e o mundo. A forma como eu eu enxergo as outras pessoas e eu enxergo o mundo, vai influenciar, né, como eu interpreto as situações do dia a dia. E fazer esse mapeamento é essencial para quem trabalha com a TCC, porque é esse mapeamento que vai nos ajudar a identificar aquilo também que está sendo reforçado, né, que está sendo mantido como um padrão na vida da criança. Quando a gente faz esse mapeamento das situações e a gente registra tudo isso, pensamento, emoção, comportamento, a gente percebe que existe um padrão de pensamento. E esse padrão de pensamento está relacionado às crenças que essa criança tem de si, do outro e do mundo. E a gente precisa trabalhar nessas crenças para que é como se a gente trocasse a lente dos óculos, né? Para que essa criança consiga interpretar as situações de uma forma mais funcional, uma forma mais realista. Ok? Tudo bem? Podemos seguir? Nossa live hoje é bem curtinha, apesar da gente estar aqui quase 40 minutos, mas é para a gente poder trazer mesmo essa sugestão. Então fica a sugestão desses 2 baralhos, para vocês poderem utilizar as cartinhas para mapear e explicar e mapear, né, o modelo cognitivo da TCC com as crianças. Fica também a dica desse livro, Caraminholas na Cachola. Legal quando você tem crianças com ansiedade, porque ele demonstra, né, sintomas aqui, comportamentos ansiosos, pensamentos, né, relacionados ao construto da ansiedade, então é legal. Mas ainda que não seja ainda que seu paciente não tenha ansiedade, mas dá para você usar o livro para fazer também a explicação e o exercício do modelo cognitivo. Só depois que a gente trabalha isso de uma forma indireta, vamos dizer assim, né? Não relacionada diretamente com a vida e os problemas da criança, aí sim, depois que a gente trabalhou isso com os personagens, com outras histórias, com pedaços de filme, aí sim a gente traz a história de vida da criança, a gente traz a situação real da vida da criança para a gente mapear. Aí sim a gente, né, começa a fazer esse mapeamento e identificando ali os padrões de pensamento, né,
e como essa criança interpreta as situações que ela vivencia. Ok? Espero que tenham gostado. Toda sexta-feira, 19h30, a gente tem essa live para profissionais. Então, a gente se encontra aqui toda sexta-feira. E quarta-feira, 18 horas, a gente tem nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram. Esta semana, nosso Papo de Mãe vai acontecer amanhã, sábado, 16 horas. A gente vai falar sobre o tratamento padrão ouro do TDAH, a gente vai falar aquilo que tem maior evidência científica no tratamento TDAH, aquilo que não funciona, aquilo que é mais indicado para que você possa, você que é mãe, você que é família, tem, né, na família alguém que tem TDAH ou que tem suspeita de TDAH, possa se sentir mais segura ao buscar o tratamento para o seu filho, tá? Então a gente se encontra amanhã, 16 horas aqui no Instagram. Lembrando, você está no meu grupo no Telegram para profissionais, eu vou colocar o PDF para vocês do modelo cognitivo da TCC lá no Telegram e para que você possa usar aí com seus pacientes, tá bom? Beijão para você e até amanhã na nossa live aí, Papo de Mãe TDAH. Tchau, tchau.